Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para bater um papo rubro-negro com você, trazendo as principais notícias e as últimas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, o elenco rubro-negro folgou ontem, segunda-feira, e se representa hoje, terça-feira, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, para dar início na preparação para a partida da próxima quinta-feira, 21h30, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã. A terça-feira de reapresentação do Flamengo chega e com ela também vem a expectativa principalmente da presença dos jogadores Everton Cebolinha e Luiz Araújo como opção para o treinador Felipe Luiz na próxima quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo, que vem numa crescente evolução na tabela de classificação do Campeonato Carioca, já estando na quinta posição, e uma vitória sobre o Sampaio Corrêa nessa quinta-feira aumenta muito as chances de já, ao final da sexta rodada, já estar no G4 da competição. Sobre os 6 jogos que faltam na fase de classificação do Campeonato Carioca do Flamengo, 3 são clássicos, Vasco, Botafogo e Fluminense, e outros 3 são contra times considerados pequenos, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Maricá. O contrato de empréstimo do jogador Carlinhos ao Vitória da Bahia sofreu uma mudança. A opção de compra será de 5 milhões de reais e não de 4,5 milhões, por apenas 70% dos direitos econômicos. O Flamengo é dono de 70% do atacante e o Nova Iguaçu, antigo clube do jogador, possui o restante dos 30%. A quinta rodada do Campeonato Carioca foi finalizada ontem com a realização de Boa Vista 0, Nova Iguaçu 0, resultado que fez com que o Nova Iguaçu trocasse de lugar com o Flamengo na tabela de classificação. O Nova Iguaçu está no G4, era quinto, passou para quarto, e o Flamengo, que era quarto, sai do G4 e agora passou a ser o quinto colocado. A sexta rodada, que vai se iniciar, vai ter jogos na quarta e na quinta, a sexta rodada do Campeonato Carioca, vai ter os 6 jogos divididos da seguinte forma. Na quarta-feira jogam Maricá e Vasco, 19 horas, Volta Redonda e Portuguesa, às 20h30, Botafogo e Fluminense, o clássico, às 21h30. Na quinta-feira, Nova Iguaçu e Bangu, às 16 horas, Boa Vista e Madureira, às 16h30, e Flamengo e Sampaio Corrêa, às 21h30, no Maracanã. Bom, depois de Juninho, o zagueiro Danilo deve ser a segunda contratação do Flamengo na era BAP na temporada de 2025. Ontem, segunda-feira, o atleta rescindiu amigavelmente seu contrato com a Juventus de Turim e o jogador desembarca já no Rio de Janeiro, hoje, terça-feira, e deve fazer os exames médicos amanhã, na quarta-feira, e depois assinar o contrato com o Flamengo. O Flamengo definiu a logística total para a partida decisiva da Supercopa Rei contra o Botafogo no próximo domingo em Belém do Pará. O Flamengo definiu que, depois da partida contra o Sampaio Corrêa, que o Flamengo vai jogar na quinta-feira no Maracanã, o Flamengo embarca na sexta-feira, às 16 horas, com destino a Belém do Pará, devendo chegar à capital paraense por volta das 19h55. No sábado, já na capital paraense, o elenco rubro-negro realiza um treino no estádio do Remo, o Baenão, às 9h30 da manhã. O trabalho será de portões fechados.
né? Isso tem que ser de portão fechado mesmo. Bom, finalizando a preparação, o Flamengo enfrenta o Botafogo no domingo às 16 horas e deixará Belém logo após a decisão da Supercopa, num voo que decolará de Belém com destino ao Rio de Janeiro, que sairá às 21 horas da capital paraense. Para a partida de quinta-feira, dia 30, pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, promessa de casa cheia no Maracanã, pois mais de 40 mil torcedores rubro-negros já compraram ingressos de forma antecipada. A partida marca a reabertura do Maracanã e também o reencontro do time do Flamengo com a sua torcida, que desde o ano passado não joga no Maracanã. Bom, meus amigos, um vídeo postado pelo Flamengo e também pelo centroavante Pedro deixou não só feliz a torcida do Flamengo, como também muito otimista pela volta do artilheiro em menor tempo do que o estimado após a lesão e a cirurgia no joelho do problema do ligamento cruzado anterior. O vídeo de Pedro nas dependências do CT1 do Urubu mostra o centroavante fazendo todas as movimentações no campo, acompanhado de um preparador físico, calçando já chuteiras, isso é importante, outro bom sinal, será sem nenhuma limitação ou restrição dos movimentos do joelho. Então deixou todo mundo esperançoso que o Pedro pode voltar ali entre a metade do mês de março e o início do mês de abril, e aí que deixaria mais tranquilo e mais seguro ainda que Pedro participaria normalmente do Mundial. Há tempo hábil para que ele volte, para que ele ganhe confiança, para que ele chegue no Mundial jogando um bom futebol. Bom, o Flamengo ainda busca a contratação do zagueiro Vitão do Internacional. Porém, em caso de insucesso na investida para contratar o zagueiro que o Internacional está fazendo jogo duro, o Flamengo não partirá para a contratação de outro nome pasado, e sim vai dar mais espaço para a joia da base, o zagueiro João Vitor. Bom, meus amigos, a comissão de arbitragem da FERJ definiu ontem a equipe que trabalhará em Flamengo e Sampaio Corrêa, quinta-feira, 21h30, no Maracanã. O árbitro Júlio César de Oliveira, na bandeira 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, na bandeira 2, Rafael Carlos dos Reis, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Bom, amanhã, quarta-feira, dia 29, é dia de semifinal da Copa Super 8 no Maracanãzinho. Às 19 horas, o Flamengo recebe o Franca para definir quem fará a final com o vencedor de Minas e Brasília, que se enfrentam hoje, logo mais em Belo Horizonte, às 19 horas. Né? Com informação, inclusive, o Flamengo já colocou desde ontem a venda dos ingressos antecipados para Flamengo e Franca. No final dessa edição do vídeo, eu vou trazer qual é o valor do preço dos ingressos. Bom, com informação do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Flamengo, segundo o jornalista, o Flamengo contratou uma empresa para reformular o seu programa de sócio-torcedor. A ideia é ambiciosa, um novo plano de sócio-torcedor. O objetivo é alcançar 200 mil integrantes e, finalmente, virar o clube com o maior número de adesões no país, posto que cabe, nesse momento, ao Palmeiras, que tem 197 mil torcedores adimplentes no seu plano de sócio-torcedor. O Flamengo tem 77 mil, considerando os torcedores que estão em dia com as suas mensalidades. Portanto, eu acho que 200 mil é até um pouco pequeno pensar em 200 mil para sócio do Flamengo. Tinha que pensar a partir de 500 mil, porque no universo de quase 50 milhões de torcedores, eu não vejo por que 500 mil, 1%, não pode ser sócio torcedor do Flamengo. Bom, depois da derrota humilhante para a Argentina por 6-0 na estreia do Sul-Americano Sub-20,
a seleção brasileira fez sua segunda partida na competição e venceu a Bolívia por 2-1. Dessa vez, o zagueiro Iago do Flamengo jogou como titular a partida inteira. Bom, meus amigos, o Flamengo informou que utilizará as instalações da Universidade de Stockton, localizada em Atlantic City, Nova Jersey, como base dos treinamentos para a fase de grupos da Super Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo que viaja dia 11 de junho para o Mundial. Meus amigos, impressiona os números do treinador Felipe Luiz no comando do Flamengo em tão pouco tempo. Veja os números e preste atenção como os números são maravilhosos. Bom, Felipe Luiz, desde o ano passado para cá, já disputou 16 jogos, foram 10 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota para o Fluminense na terceira partida sob o comando dele. O time de Felipe Luiz marcou 25 gols e sofreu 11. Felipe Luiz já ganhou um título e ele está a 13 jogos invictos dirigindo o time do Flamengo. Bom, desde ontem que o Flamengo começou a vender os ingressos para a partida de amanhã no Maracanãzinho contra o Franca pela semifinal da Copa Super 8 de basquete. Os preços são de R$50 na inteira e 25 para a meia para o setor de arquibancadas do Maracanãzinho e de R$200 a inteira e R$100 a meia para as cadeiras especiais. Sócio-torcedores do Flamengo paga R$20 na arquibancada e R$100 nas cadeiras especiais. Bom, para finalizar esse giro de notícias do Mengão, o CSKA da Rússia, time russo, encerrou as negociações com o Flamengo pela contratação do meia Lohan. Com isso, o jogador será reintegrado ao elenco rubro-negro, porém, fora dos planos do técnico Felipe Luiz, a tendência é que Lohan seja utilizado no sub-20, o que não agrada nem o próprio jogador e nem o seu staff. Poderemos ter desdobramentos aí ao longo da semana em relação à questão do Lohan. Finalmente o Lohan achou um técnico que bata de frente com ele, que mostre para ele que não vai ser por ele ser uma joia do Flamengo, que ele vai poder fazer o que quer, até não jogar futebol. Meus amigos, as notícias do Flamengo são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!